Olá, o meu nome é Max e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje continuamos os especiais de 600 inscritos. Ontem teve vídeo e hoje vai ter vídeo também. Vou- Porque eu não acho justo fazer só do cosplay, eu tenho que fazer também do VTuber. E hoje a gente vai fazer um vídeo não diferente, mas hoje a gente já vai ter mais um tempo. Não faço geralmente muitos vídeos só batendo papo, mas hoje eu vou tentar mostrar bastante coisa pra vocês. Primeiramente, eu tenho que aprender a usar minhas expressões, porque elas têm que clicar e eu esqueço de clicar na hora do desespero. Então, tipo, gente, eu tenho muita reação e eu não uso nenhuma delas. Incrível isso. Eu não sei o que fazer. Ai, eu sempre esqueço. Tem que deixar um papel desse tamanho. Desse tamanho, eu falo, tipo, um tamanho gigantesco para poder dar certo. Mas vamos lá. Gente, o objetivo do vídeo de hoje é contar um pouco da trajetória até aqui, do porquê eu me tornei VTuber. É, é uma história que eu acho que eu consigo fazer esse vídeo em 30 minutos, mas eu quero bater mais um papo, porque também tem muita gente envolvida nisso. Eu fiz uma linha do tempo para mostrar para vocês como que são as coisas. Primeiramente, a como eu posso começar para falar para vocês? Eu tenho um mini roteiro, mas não tenho como começar para vocês. Eu já tô no meio VTuber há mais ou menos, assim, como VTuber e não como apoiador. Vai fazer um ano daqui 1 ou 2 meses, se eu não me engano, não me lembro, 1 ou 2 meses. E eu vou começar falando, tipo assim, como que eu conheci os VTubers, como que eu conheci tudo isso. E pasmem, conheci pelo Discord. Tipo assim, não só pelo Discord, como eu conheci pelo Mudai. Se você é do Discord, você conhece sim o Mudai, que é um. Ele é tipo você comprar photocard de surpresa, ou você abrir cartinha de Pokémon. É tipo isso. Você vai jogando comando, ele vai jogando personagens lá, e daí você meio que casa com esses personagens. Você clica e daí ele fica salvo pra você, daí ele é seu, aquele personagem. E foi assim que eu comecei. Foi lá em 2020, 2020, quando eu entrei no Discord de uma youtuber, gente, eu nem acompanhava ela, mas eu conheci uma pessoa que era moderador desse server, e daí eu entrei nesse server, e daí, tipo assim, nunca, tipo assim, eu cheguei a ver uns vídeos dela, mas eu nunca, tipo, gente, sério, muita gente que tava ali, era 50-50 tava ali, só por causa, sei lá, de amigos, e 50% era porque realmente eu acompanhava ela. E daí, foi lá onde eu conheci o Mudai, eu nem usava tanto o Discord, naquela época, comecei a usar mais em 2020 mesmo. Não, naquela época eu usava, eu nunca cheguei a usar antes. Eu nem sei quando que o Discord ele lançou, mas eu só comecei a usar em 2020, 2020, 2021, não lembro. Eu fui entre essa época que eu entrei no Discord e foi lá que eu conheci o Cálice. O Cálice, eu vou fazer ele ver. Cálice, você está aqui? Você provavelmente vai estar aqui porque eu vou mandar esse vídeo pra você assistir. Eu conheci VTubers especificamente por causa do Cálice. Ele era e é, eu acho, hoje em dia ainda fãs de VTubers. Eu não lembro direito quais eram as VTubers que ele era fã. Eu tô tentando lembrar quem que era. Ai, eu esqueci, mas eram VTubers da Hololive. Eu falo Royoverse, mas eu vou. Calma aí. Eu vou pegar aqui pra mostrar, peraí. Eu vou mostrar pra vocês. Que eu acho que eu. Royo. Hololive. Eu tô escrevendo Royolive, é porque eu tô pensando na Royoverse. Eu vou mostrar pra vocês. Peraí. Calma, gente. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Quem que era que o Cálice gostava? Aqui, deixa eu pegar. Essa menina aqui. Eu acho que uma das que ele gostava. Nossa, mas também com essa imagem aqui. Abri uma nova guia. Uma das que ele gostava era. Oh, caramba! Era essa. Era essa daqui. Essa aqui, ó. Onde eu tô em cima. Esse de cabelo ruivo. Essa era uma das que ele gostava.
Pelo que eu me lembro. E teve mais uma. Eu vou procurar aqui VTubers gringas, que daí eu acho que aparece várias. Eu sei que ele também acha que era fã da Gargura. Infelizmente a Gargura graduou. Quais eram? Tem Iron Mouse. Aqui. Essa aqui. Abrir uma nova guia. Essa daqui. Essa moça aqui, de cabelo rosa, aqui, ó. Essa aqui, bem no cantinho. E eu acho que ela também aqui. Ela também graduou, se eu não me engano. Essas duas, assim, essas quatro aqui eram as que ele gostava. E tinha mais uma que eu não vou lembrar qual é. Não sei se é essa de cabelo rosa, eu acho que não é. Eu teria. Quer ver? VTubers graduates. Tem uma VTuber que graduou e o Calice era fã. É ela, será? Não sei se era essa aqui, não. Não era essa aqui, não. Não parece ela. Eu tô tentando lembrar. É que eu não quero pesquisar o caso dela, porque eu acho, tipo assim, foi algo meio paia. Tipo assim, ela não deveria, tipo, ela graduou por pessoas terem dado hate nela, mas ela não fez, tipo assim, algo gravíssimo. Ai, eu não vou achar quem é. Que saco. Mas ele gostava de uma outra que graduou também. Nossa, todas as VTubers que ele gostava graduou. Menos a de cabelo rosa. Acho que a de cabelo rosa não graduou? Não, não lembro. Eu não acompanho, sendo muito sincero, o único, assim, VTuber gringo que eu acompanhava era a Gargura, e não acompanhava tanto, e eu também sigo a Iron Mouse, mas pouquíssimo. Não acompanho com tanta frequência, assim, porque meu foco mesmo é acompanhar VTubers brasileiros, né, nacionais, dar apoio, né, também para os nacionais. E foi nessa época que eu conheci o mundo VTuber. E, assim, eu não era tão aprofundada, mas eu gostava de ver, porque o Cálice falava sobre, ele amava falar sobre. E também foi algo interessante, né? Porque gente, sério, sempre que aparecia uma VTuber no Mudai, o pessoal do server pegava só pra poder dar pro Cálice. Daí eu também entrei nessa onda de pegar personagem pra dar pro Cálice. Hoje em dia eu ainda jogo Mudai, mas bem dificilmente. Tipo, tinha uma época nesse servidor que o Mudai era uma competição. Tinha gente, o Cálice mesmo, ficava 24 horas. 24, 20 e. Eu não tenho expressões para expressar isso. 24 horas naquele Modai. Sério, gente, a galera é bizarra. E daí a gente entra em outro tópico. Eu comecei a acompanhar dois VTubers brasileiros. Eu vou pegar aqui a foto de um deles, que eu tenho salva a foto. Na verdade, não é foto, é o desenho. Eu vou começar por ele, porque ele foi realmente o primeiro VTuber que eu cheguei a acompanhar. Por falta de tempo, eu parei de acompanhar ele. E ele, hoje em dia, eita porra, tamanho dessa imagem. Um dos motivos de eu ter virado VTuber foi por causa dele, caramba, foi por causa dele. Eu, infelizmente, parei de acompanhar por falta de tempo, nem lembro o que aconteceu na época que eu não tinha mais tempo. Aí não tenho tempo até hoje. Mas uma das pessoas que foi um dos motivos de eu ter virado VTuber foi o Freposo, que é ele. E, gente, só pra falar, esse aqui é o modelo antigo dele, porque se eu não me engano, ele até parou de ser VTuber. Não, eu acho que ele parou de ser VTuber, não vou. Eu parei de acompanhar, essa é a questão, eu parei de acompanhar. E daí eu fui ver. Hoje em dia eu fui ver o Twitter e ele não faz nem mais live. Ele tinha parado de fazer lives de VTuber, aí ele também parou de fazer lives agora como streamer mesmo. Só como streamer. Ele tinha um canal de review de jogos, se eu não me engano. E era bem divertidinho o canal. Esse desenho aqui foi eu que fiz. Eu fiz na época que a gente se conheceu e eu virei fã, mas eu era bem fãzinho. Nossa, gente, eu desenhava meio estranhinho, nossa. Tipo assim, não mudou muito meu estilo, mas nossa, eu mudei bastante coisa, na verdade, meu estilo. Nossa, aí, ó, esse olho era bonito, hein? Foi a primeira vez que eu tive contato realmente com acompanhar VTubers. E daí, a gente entra em outro caso. Eu vou pegar o Twitter da pessoa para ser mais específico, que foi o outro VTuber que eu acompanhei. Hoje em dia,
Calma, depois eu falo de hoje em dia. Eu vou falar agora sobre esse VTuber. Que, aliás, a gente é amigo na Steam. E a gente já foi muito próximo em questão de, assim, eu era fã, e daí a gente conversava. Ah, não, nem sei se eu falei, mas esse é o Feposo. Não esqueci de falar, desculpa, esse é o Feposo. Ele fazia live de jogos, batia papo e tudo mais, ele era bem divertido na minha época. Eu tenho saudade de ter tempo para acompanhar. É, é que também a gente acompanhava ele acho que na questão da pandemia, bem na época da pandemia e tudo mais. Esse aqui é. Calma aí. Deixa. Opa, foi. Esse aqui é o Draco Damiani. A gente. Vocês se segue aqui, ó. A gente se segue. Eu comecei a acompanhar ele também, tipo, um pouquinho depois da época do Freposo. Eu não lembro quando foi. E eu também parei de acompanhar o Draco por falta de tempo. E também por uns outros motivos e tal. Mas eu acompanhava o Draco bastante. Eu tava até no server do Discord dele. E daí, eu tinha uma casinha na água que era tão bonitinho. Eu lembro que um dia, não sei se foi bolo, mas eu lembro que um dia eu dei um monte de coisa para um pessoal e eles agradeceram. Eu tenho foto até hoje. Eu tenho foto até hoje eu vou ter que postar depois desse vídeo essa foto. Eu tenho até hoje foto do dia que o pessoal me agradeceu pelo presente, que eu nem lembro o que era, acho que eu dei um bolo. E também, tipo, a cabecinha de cada um ficava lá lá na entrada, era muito legalzinho. E, como falar? Esqueci. É, eu lembro que eu quase me candidatei a prefeito da cidade do jogo lá. Ai, ai. Tanto que eu parei de ter tempo, se não me engano, eu entrei numa escola que era período integral. Aí eu não tinha mais tempo pra acompanhar ninguém. Tipo, eu chegava tardezão pra casa, né? Na noite, e daí eu parei de acompanhar. E daí foi quando eu descobri, eu abri o cenário errado, pronto. Foi quando eu descobri que uma pessoa que eu acompanhava há muito, 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 muito tempo atrás virou VTuber. E eu estou falando de você mesmo. Eu estou falando como se a pessoa estivesse aqui. Estou falando de Dante Will. Gente, eu acompanhava Dante. Tipo assim, entre 2019 e 2021, se fala 2020, não lembro. Mas ainda quando ela não era VTuber. Ah, e tipo assim, era mais na época do cosplay, tipo, da época, tipo, do auge do cosplay no TikTok. E eu entrei num clã de cosplay. Ai, que terror. Eu entrei num clã de cosplay. A Dante tava lá. E daí eu tinha até o número dela. Gente, eu acho que eu tenho até. Mentira, até hoje não. Mas o número da. Não, o número da Dante eu não tenho, porque eu acho que eu apaguei. Não lembro porque eu apaguei. Ah, mentira, eu tenho sim. Não é o número dela, na verdade, é um número antigo, porque eu acho que ela trocou de número. Mas eu fui pesquisar agora no WhatsApp, porque eu achei que eu tinha apagado. Mas eu tenho o número antigo, provavelmente, dela e da Carol. A Carol também conhecia. O da Carol, eu ainda tenho o número dela, só que ela não tem meu número mais. Mas ela tá salva aqui, tá? Tá salva aqui o número dela. Só acho que a Dante trocou o número mesmo. Mas o da Carol tá salvo aqui ainda. Porque acho que ela também era de algum desses clãs e tal. Ai, gente, que terror. Gente, eu tenho um número de muitas Carols. Nossa, eu tenho quantas Carols? Tem 5 Carols no meu WhatsApp, meu Deus. E daí, gente? Foi nessa porque daí eu fiquei, ai, meu Deus, Dante, meu VTuber, que legal. E daí, isso, tipo, isso foi bem depois do Draco. E ano passado, eu comecei a estudar maneiras de que eu poderia aparecer mais vezes no canal. Tipo, como que eu posso aparecer no canal sem ter que ficar colocando cosplay, fazer um conteúdo que eu gosto, com algo que eu goste. E foi que daí que eu fiquei olhando e fiquei, mano, e se eu virar VTuber? Só que daí eu fiquei, mano, calma aí também, calma aí também. Não é tão fácil assim. Tinha sim, tem sim, gente. É, você tem sim aplicativos que têm modelos gratuitos e tem pessoas que distribuem modelos gratuitos. Só que eu uso um notebook. Então, tipo assim, se eu quiser rodar o gravador de tela, o aplicativo para ter o VTuber, tipo assim, e o jogo não roda, não vai rodar. Então eu fiquei, mano, procurar maneiras mais fáceis para que eu pudesse gravar vídeos.
né? Vamos tornar isso bom pra mim e bom pra, tipo assim, bom pra mim e bom pras pessoas que vão assistir, né? E foi aí que eu tive a ideia. Eu vou virar PNG tuber. Porque apesar de eu falar, tipo assim, tem muita. Posso ser sincero com vocês? O pessoal bota muita diferença entre PNG tuber e VTuber. Só que, gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A diferença é que eu sou um PNG. Olha isso aqui. Ó, eu sou um PNG. VTuber geralmente. Eles, tipo assim, eles realmente vão parecer mais uma pessoa. Eles vão ter mais movimentação, tudo mais. Eu sou só um PNG. Eu sou só um PNG. Enquanto os VTubers, eles são, tipo, mano, imagina um T-Sims. Eles são tipo um T-Sims, tá ligado? Eles são tipo os bonecos do T-Sims. Também tem GIFtuber. Eu já pensei em ser GIFtuber. Só que eu não sei mexendo com GIF. Eu ainda são coisas que eu não sei fazer. E eu pretendo futuramente trocar meu modelo para um modelo VTuber. Só que primeiro eu tenho que ter um computador bom, né? Primeiro eu tenho que ter um computador bom. Deixa eu aumentar de tamanho para falar com vocês cara a cara. Calma aí. E eu não me incomodo nem um pouco em ser tênis youtuber. Não me incomodo nem um pouquinho. Porque, gente, olha isso daqui. Que coisa bonita. Mas aí eu comecei a estudar sobre mano, como que eu posso ser um tênis youtuber? É, e daí eu achei vários vídeos. Acho que eu assisti até uns 5 vídeos sobre como fazer o seu modelo, tudo mais. E daí eu vou mostrar uma outra coisa para vocês agora. Pessoas que estão desde o começo, que eu me lembro, o Mark, o Alex, o Fly e o Fly. É isso aí. São essas pessoas que estão desde o começo e que acompanham o canal. Se eu esqueci de alguma pessoa, me desculpe. E, tipo assim, quando eu tive a ideia de lançar o meu primeiro modelo, eu não sabia exatamente o que fazer. E daí foi que eu tive a ideia de falar, mano, eu vou usar a minha OC que eu tenho há muito tempo. E foi nesse dia que eu lancei. Cadê? Aqui. Pegar pra vocês verem. Eita porra, tamanho. Aqui. Esse aqui é antigo. Nossa, ai, eu tenho pavor, eu tenho pavor. Gente, eu tenho pavor. Como começar desde o começo? Essa personagem aqui é a Abyss. Eu criei ela em 2020, 2021, não lembro. Eu sinceramente não lembro. No desafio de um server, eu faço parte de um server de artistas e todo mês tem um desafio do mês. E esse era o de Halloween, que a gente tinha que criar um personagem e eu não lembro o que era, o porquê que eu criei, mas eu lembro que eu criei a Abyss para ela ser uma vampira e girl. Que coisa terrível. E daí, a Abyss nasceu e daí eu decidi fazer o meu primeiro modelo com ela mesmo. Só que, tipo assim, com o tempo começou a me incomodar. Porque assim, essa roupa aqui, primeiramente, eu fiz pra poder jogar um jogo que eu até hoje não joguei e não trouxe pro canal esse jogo. Deixa eu me travar, que eu tô me mexendo muito. Eu fiz esse modelo aqui, que, gente, sendo muito sincero, ele não é muito diferente. Mas daí hoje em dia eu adaptei, né? Eu adaptei pro novo, mas depois eu falo sobre isso. Essa roupa aqui eu fiz pra aparecer um pouquinho cada jogo. O cabelo era um pouquinho igual a esse, tipo, tudo, assim, gente, tipo, como se eu fosse, é como se esse meu modelo novo fosse a versão masculina da Ebs, praticamente é isso. Porque eu tinha que fazer, você tem que se sentir confortável com o seu VTuber, você não pode sair fazendo um modelo VTuber que você não se sente bem, tá ligado? Então, comecei a me incomodar, não comecei a não gostar tanto que a gente tem uma versão verde. Por que eu tenho uma versão verde? Cadê? Calma aí. Aqui. Por que eu tenho uma versão verde? Não lembro. Eu tenho uma versão verde. Não lembro por que eu tenho uma versão verde. Mas eu tenho uma versão verde. É isso. E eu comecei a me incomodar. E o que eu tentei fazer? Eu tentei lançar esse mesmo modelo, só que assim. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Esse modelo, ele ia ser isso daqui. Calma. Hum, achei. Mentira, achei não. Achei. Pra vocês terem uma ideia,
o modelo atual ia ser isso aqui. Não mudou muito, mas depois a gente fala sobre ele. E daí, há um pouquinho tempo atrás, mais ou menos. Deixa eu me relembrar das datas, peraí, gente. Quando eu fiz aquele modelo, aliás, eu fiz ele bem básico, igual esse aqui. Só que esse aqui, tipo assim, esse aqui pelo menos tem expressões. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete expressões. Eu tenho sete expressões, aqui ele só tem uma. Realmente só tem uma expressão. E ele só tinha uma, que era essa aqui normal, que eu geralmente uso. E no dia 14 de junho de 2024, eu lancei um vídeo. Então, no dia 14 de junho, eu dei bem entre aspas o meu debut. Bem entre aspas. É, foi só um bate-papo igual esse, falando algumas coisas, explicando e tal. E, gente, ai, eu tenho um pavor do meu modelo antigo, eu tenho um pavor, 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 pavor. Tipo, eu mudei muito o meu estilo de arte, olha isso aqui. Calma, olha, o rosto tá igual, mas também tá, tipo, diferente. Dá pra ver que tem coisa diferente, né? Olha o olho, o olho mudou, o olho mudou. É, eu tô tentando reparar a mudança, ó. Esse aqui, o símbolo, a luz na cabeça parece mais do Batman, que era isso que eu queria que fizesse. Parece mais um morcego, porque era isso que eu queria que ficasse parece mais com um morcego. E curiosidade, que eu vou falar daqui a pouco. As primeiras pessoas que eu fiz amizade no meio VTuber foram o Tessic, o Fly e a Belial. Foram as primeiras pessoas que eu fiz assim amizade. E a Belial foi uma das VTubers que eu mais acompanhei. Hoje em dia eu não. Já não hoje em dia, tipo assim. Até o começo do ano eu tava acompanhando a Belial. Só que daí eu parei de ter tempo de novo. E não acompanho. Gente, eu não consigo assistir live, eu consigo assistir vídeo gravado. Vídeo gravado eu consigo assistir. Mas live, tipo assim, dificilmente eu consigo, porque já as lives, o pessoal faz tarde, ou faz no horário que eu tô trabalhando, ou eu tô na faculdade, aí não dá, né? Aí complica pra mim. Então, e daí? Calma, 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 calma. Pronto, 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 pronto. É, daí, nesse ano não, no ano passado, eu tomei a decisão de fazer o meu modelo novo. E daí, gente, olha só. Eu parei com o canal lá em setembro para outubro, que eu parei de postar tanto, parei um pouquinho, nossa, eu fiquei 2 meses postando vídeo e parei. E daí, eu decidi fazer um modelo novo. Eu tive meses para fazer esse modelo. Eu comecei a fazer no mês do debut, do redebut, na verdade. Comecei a fazer no mês do redebut. E, ai, que ódio, eu não acredito que eu comecei a fazer no mês do redebut. E, gente, eu terminei, acho que eu terminei uns 2 dias antes do redebut. Aí eu gravei o vídeo e postei. Tanto que muita gente achou que eu tava fazendo live. Eu não tava fazendo live, era só um vídeo gravado mesmo. Naquela hora que o vídeo tava postando, eu tava fazendo não sei o que da vida. Mas eu dei tanta risada, que eu terminei na mesma semana do redebut, eu terminei o modelo. E por incrível que pareça, tem muita coisa que eu não quero melhorar. Mas eu queria. Eita, pô, eu quero mudar algumas coisas. Tipo, eu quero ter roupinhas novas, tudo mais. Eu quero fazer alguma coisinha diferente, sabe? Ter mais roupas. Eu tenho ideia de ter mais roupas. Só que é meio complicadinho, né? Fazer modelo é bem complicadinho. E, gente, acabou a bateria do meu microfone. Não vamos falar sobre isso. E daí? E eu comentei que eu queria fazer coisinhas novas. Eu quero tentar fazer, tipo assim, roupinha de Natal, de Páscoa do ano que vem, né? Que esse mês já foi. Mas Páscoa, Natal e outras coisas. Mas é que assim, por enquanto eu só não faço, gente, sendo muito sincero, por falta de tempo. Porque eu não quero ainda pagar para outra pessoa fazer meu modelo, porque eu gosto do meu estilo. Eu fico muito feliz de como eu faço ele. Então, tipo assim, eu quero que eu faça as coisas por enquanto. E daí foi assim, quando eu fiz o redebut, foi quando eu decidi começar a pagar pessoas para fazer outras coisas. Por exemplo, a logo do canal.
Tem aqui no cantinho, aqui no, nem aqui onde tá minha cabecinha, tem uma logo. Eu também tenho outra logo que até hoje eu não usei, mas tipo assim, eu comprei mais parte do artista. O canal também, se vocês não sabem, espero que saibam, tem música, o canal tem música. O soundtrack foi feito pelo Hunter, e daí tá. Todas as pessoas que fazem hoje, que atualmente estão aqui como. Tipo assim, eu não artista do canal, mas as pessoas que eu pedi para fazer algumas coisas estão na descrição, todas as pessoas. A logo tá também aqui, a pessoa. Na. A minha foto de perfil nova também tá o arroba da pessoa. O meu banner do perfil que foi feito pelo Alex. E uma coisa muito grande. Essa roupa minha ela foi feita, ela foi assim, a ideia dela veio por causa do Alex. Porque eu falei assim, cara, eu preciso de roupas que pareçam de vampiro e que me deem ideias de, tipo assim, vampiro e uma coisa bonita. E daí foi quando eu fiz essa roupa aqui. Dá até pra ver que o modelo antigo, a roupa tem um pouquinho mais de detalhe. Ó, ela tem um pouquinho mais de detalhe. Que coisa, né? E assim, a gente é idêntico, né? A gente é idêntico de questão de roupa, tá? É, Mas de resto, até dei uma escurecida na questão do cabelo, que eu não gostei daquele cabelo antigo. Tipo, ele tinha muita mecha. Eu não gostava disso, começou a me incomodar. E, gente, sabia que eu quase desisti do Redebut, porque acho que o rosto ou o cabelo não tava saindo do jeito que eu queria. E o olho também. Daí eu comecei a fazer a roupa foi a primeira coisa que saiu, se eu não me engano. Mas foi engraçadinho, foi engraçadinho. E daí, é, eu. A roupa saiu por causa do Alex. E vocês sabiam que eu tenho uma figure do meu modelo? Eu tenho uma. Vocês têm figures? Mas eu tenho. Vocês têm a figure do meu modelo? Vocês não têm. Pois eu tenho. Feita pelo Alex no meu aniversário de 20 anos. E ele me deu de presentinho. Ela tá até. Não dá pra vocês verem, que vocês estão me vendo. Mas ela tem. Ela fica, tipo, sentadinha. Aí eu coloquei ela bem no alto, muito fofinha. Eu sei que ela não vai cair, que não tem como ela cair, que ela fica sentada. Mas é muito bonitinho. Tem que bater a mão pra aquilo cair. E eu espero que ninguém nunca bata a mão. Porque senão eu vou ficar muito puto. E daí, gente? É, eu. Hoje em dia, eu gosto muito de VTuber. Apesar de eu não ser uma pessoa grande no meio VTuber. E ter que lutar bastante para ser reconhecido como VTuber no meio VTuber. Eu gosto de como tá indo as coisas. Eu criei muitas amizades. O Bigger. Eu falo, é Bigger, mas eu falo Bigger. É uma das pessoas que eu fiz amizade. E tem muitas outras coisas que eu ganhei no meio VTuber, além das amizades, como muito conhecimento. Eu aprendi muita coisa no meio VTuber. E hoje em dia eu gosto bastante de como o canal tá indo, eu gosto bastante de como as coisas estão funcionando. Eu quero trazer mais conteúdo aqui pro canal. Igual eu falei no vídeo de ontem, eu quero trazer mais conteúdos diferentes pro canal. E, tipo assim, VTubers não, conteúdos que envolvam VTubers, pra ser mais exato. Eu não sei quando, mas eu acho que entre janeiro. Janeiro não, calma aí não. Errei. Junho e julho. Acho que, sei lá, acho que vai ser entre julho e setembro. Vai sair um vídeo com outros VTubers. E vai ser um vídeo gigantesco. Acho que vai ser lá 2 horas de vídeo. E vai ser vibe o vídeo da tier list lá dos VTubers. Vai ser vibe esse. Nossa, eu não tô pronto. Esse vídeo vai ser gigantesco. Vai ser gigantesco. Nossa, eu vou ter que fazer em partes. E uma coisa que eu queria até comentar. No ano passado, eu tinha desanimado bastante como VTuber, porque as pessoas gostam de acompanhar VTubers que fazem live, dificilmente muita gente acompanha VTubers novos e VTubers que não façam lives. E o meu conteúdo é gravar vídeo. Eu não faço live, não pretendo fazer live tão cedo. Realmente, não vai ser tão cedo. Sei lá, vai demorar bastante pra eu fazer live. E isso me chateia um pouco. Mas eu fico feliz que, felizmente, tem pessoas que assistam o canal, tem pessoas que acompanham o canal. O Fly é uma das pessoas, o Alex e o Max é uma das pessoas também que acompanham o canal.
E eu fico feliz por isso, porque eu não pretendo fazer live, eu gosto muito de fazer conteúdo gravado, porque nem todo mundo também gosta de assistir live, né? E eu mesmo sou uma pessoa bem difícil para fazer live. Sou bem chatinho para fazer live. E eu fico feliz de estar aqui hoje em dia, de fazer meu conteúdo. Ganho muitas amizades, muita gente me acompanha por causa de eu ter virado VTuber. E eu também não pretendo parar de fazer conteúdo de cosplay aqui no canal. E é por isso que eu intercalo entre cosplay e VTuber. Por isso que eu intercalo entre os dois. Porque eu não quero ficar mudando as coisas, sabe? Não quero, tipo, deixar de fazer uma coisa que eu gosto pra fazer outra coisa que eu gosto. Então eu fiz os dois. Aliás, esse cenário aqui foi também feito pelo Alex. Tem aqui o. Oh, caramba, deixa eu ficar no meio. Tem. Deixa eu me centralizar. Como que eu me centralizo? Pera. Hum... Nossa, não me centralizei. É... Tem o dia e tem a noite também. Eu pedi para ele fazer para mim. Gente, ele faz. Ai, o Alex faz as coisas muito rápido para mim. Que aliás, a thumb desse vídeo foi feita, a arte da thumb foi feita pelo Alex. Gente, ai, o Alex faz as coisas muito rápido. Muitas artes do canal foi feita pelo Alex. Ele faz as coisas muito rápido. Olha isso, gente. Ele fez. E foi assim, rapidíssimo essa thumb, esse cenário. Porque eu falei pra ele, ai, cara, eu queria ter um cenário pra gravar vídeo. Porque todo mundo tem um cenário e eu quero ter um cenário. E eu mandei pra ele vários exemplos, e daí ele fez isso aqui, ficou perfeito. E tem uma coisa que todo VTuber tem e eu não tenho, que é lore. Eu não tenho lore. Mentira, eu tenho, mas ela não tá publicada. E ela não tá nem finalizada. Mas é porque eu quero fazer uma lore. Eu quero postar minha lore em HQ. Eu quero fazer uma HQ da minha lore. Só que eu quero fazer ela completa. Pra, tipo assim, postar ela já pronta, tá ligado? E é só a minha lore também, ela não vai ter. Não sei se vai ter mais coisa pela frente. Se for ter, vai ser só se o pessoal gostar da lore. Mas eu quero fazer uma HQ da minha lore. Vai demorar pra caramba. Não vai sair esse ano, que eu tenho certeza. Porque primeiro eu tenho que terminar minha lore. E eu não terminei. Ela tá, tipo assim, picotadíssima. Porque cada vez mais eu fico assim, ah, e se eu incluir uma pessoa aqui? E se eu incluir tal coisa? Se eu incluir tal coisa? Tanto que na minha lore, é... vai ter o Tessic e o Fly no meio dela. Tipo assim, tipo, referências, tá ligado? Mas, tipo assim, ai, a minha lore, eu misturei, tipo assim, coisas que eu pensei. Aí eu coloquei um pouquinho de Baldur's Gate, aí eu coloquei um pouquinho de Crepúsculo, porque eu comecei, tipo assim, aí coloquei um pouquinho de Drácula, eu coloquei um pouquinho de Castlevania. Aí eu comecei a procurar referências de coisas de vampiro. E eu sei que Crepúsculo não é a melhor coisa pra falar sobre vampiros. Mas eu acho Crepúsculo incrível, gente. Ai, eu acho incrível. Então a gente aí meio que vai funcionar assim. Então, vocês vão ver melhor daqui a uns anos. Daqui a uns anos vocês vão ver. Sei lá, eu acho que ano que vem talvez eu consiga postar. Não é meu foco para esse ano. Beleza? Colou. Eu espero que vocês gostem quando eu for postar. Mas eu vou falar sobre ela, né? Quando eu for postar. Eu fiz mais esse vídeo para poder falar sobre isso. Sobre como eu me tornei VTuber. E eu agradeço demais as pessoas que me acompanham hoje em dia e que eu ganhei amizades, como o Tessic, o Fly. Foi uma das amizades incríveis que eu fiz. E muita coisa que eu faço hoje em dia é por causa do apoio deles, principalmente do Fly. O Fly é uma das pessoas que eu mais tenho amizade. É, que eu, tipo assim, mano, eu e o Fly somos muito amiguinhos. Tipo, aí eu lembro quando eu ia pra live da Belial e o Fly não tava, eu ficava triste. Aí eu chegava e o Fly também ficava feliz quando eu chegava, atrasado. E daí eu ficava feliz quando ele chegava. Aí eu tenho bastante saudade disso. É, Ai, eu adoro esse óculos, eu adoro esse print. Ai, sabia que o meu óculos é esse mesmo? Sabia que esse é meu óculos? E, então, foi basicamente isso. Eu queria contar o porquê e como eu me tornei vi- VTuber. Eu vou trazer futuramente umas outras coisas diferentes pro canal sem ser gameplay, mas vamos falar um pouquinho de gameplay. Eu vou deixar na descrição uma enquete
Mentira, né? Eu deixo na descrição? Ah, eu vou deixar na descrição uma enquete pra vocês votarem no próximo jogo que eu vou trazer pro canal. Que apesar de eu ter falado que não vai ter que eu vou mudar um pouquinho o conteúdo pra não ser só gameplay, eu tenho que trazer gameplay também, que é coisa que eu gosto. Mas eu vou trazer pra você também gameplay. E eu vou deixar na descrição três votações, três coisas pra vocês votarem. Para três jogos pra vocês votarem que são desenvolvidos por brasileiros. Então, por favor, gente, eu sei que eu fiquei pulando o tempo todo, mas é porque eu gosto de deixar esse efeito de ficar pulando, porque é engraçadinho. É que agora eu tô falando continuamente. Geralmente, quando eu falo pouco, ele não pula tanto. Tipo, ó, quando eu falo pouco, ele pula menos. Mas se eu falar rápido, falando bastante coisa, ele vai pular bastante. Então, eu vou deixar na descrição pra vocês verem as coisas que eu vou. Os jogos que eu pretendo jogar. E daí vocês votam em qual vocês querem. Que daí eu vou fazer tudo, já vou deixar gravadinho. E daí eu posto. Porque eu terminei Terranlands. Finalmente eu terminei Terranlands e eu estou devastado por ter terminado Terranlands. Beleza? Então, o meu. O meu. Calma. Na descrição vai ter as minhas redes sociais. Se vocês quiserem acompanhar, elas vão estar aí. Me acompanhem porque eu posto bastante coisa, muita coisa de Pokémon principalmente. E se vocês quiserem também acompanhar meus cosplays, minha rede social também tá na descrição. E também vocês podem me acompanhar pelo Twitter. Eu posto bastante coisa lá. De Pokémon e de cosplay, e de VTuber, de muitas, 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 muitas coisas. É... Calma aí. O que mais? Por hoje é só. Eu posto três shorts na semana e dois vídeos longos de sexta e sábado. Às 6 horas, às vezes eu atraso os de sábado, mas depende do meu humor. Então, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo, da história, de falando um monte de coisa. E muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Quem sabe eu trago mais histórias sobre como é ser VTuber, para vocês entenderem algumas coisas. Mas por enquanto é só. E até o próximo vídeo. E agora, Beck saindo.